Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, pois e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje começa com Jesus expulsando um demônio que fazia um homem ficar mudo, que impossibilitava um homem de falar. E diante desse exorcismo, algumas pessoas ficavam admiradas, outras pessoas não tão admiradas assim, pelo contrário, acusavam Jesus de fazer isso porque tinha pacto com o demônio. Mas diante da realidade do mal e da dor que assolava as pessoas, Jesus se compadeceu. Ele se compadeceu porque as pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. A falta de pastor faz o mal prosperar. As doenças, as enfermidades, as possessões demoníacas, tudo era também um símbolo do mal. A doença entrou no mundo não porque Deus quis, mas porque o homem pecou. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. E embora nós não possamos falar assim que toda doença é advinda do demônio, como o caso desse homem mudo, tinha um problema porque estava possuído, nós não podemos dizer isso porque às vezes não tem a ver uma coisa com a outra. Mas nós podemos dizer que todas as curas, as libertações que Jesus realizou, simbolizavam algo maior. A cura do pecado, a libertação do pecado. O mal prospera quando nós não temos pastor. Jesus fica compadecido. E é por isso que na sequência desse evangelho,
depois que ele pede para os seus discípulos rezarem, pedindo a Deus que envie trabalhadores para a sua colheita, ele vai escolher os apóstolos. Na sequência, no capítulo 10, é a escolha dos 12. Então Jesus escolhe pastores para cuidar do seu rebanho. Então nós precisamos de pastores. Precisamos rezar pedindo a Jesus que envie trabalhadores para a sua colheita. No ministério sacerdotal, padres, bispos, precisamos pedir sempre ao Senhor que nos envie santas e numerosas vocações. Claro, rezar também para que envie pessoas para a vida religiosa, que é também uma forma de pastoreio. Mas não só, que o Senhor desperte no coração de cada homem e cada mulher o desejo de pastorear, o desejo de lutar contra o mal, o desejo de tirar as pessoas das trevas, trazê-las para Jesus, trazê-las para a luz. Todos nós somos responsáveis pela evangelização. E isso, por mais difícil que seja de os cristãos entenderem, sobretudo os leigos entenderem, que eles são responsáveis por evangelizar, nós não podemos parar de dizer isso. Não podemos parar de falar. Que cada um é responsável por anunciar o evangelho, por anunciar a palavra de Deus. Se apenas 12 pessoas, no caso aqui os apóstolos, são responsáveis por anunciar o evangelho, fica muito difícil. Claro que os 12 têm uma missão especial, eles têm uma missão diferente, mas não são os únicos responsáveis por falar de Jesus Cristo. Isso desde o começo nós vemos leigos engajados na evangelização. E ao longo da história da igreja, padres e bispos fizeram grandes coisas, mas não só eles. Muitos leigos e leigas que assumiram a missão, como por exemplo Santa Rita de Cássia, é uma santa da nossa devoção. Ela não foi o tempo todo freira. Desde criança ela evangelizava, cuidava dos doentes, dos pobres. Depois da morte dos filhos, ela lutou para que toda uma cidade fosse evangelizada, para que houvesse a reconciliação das pessoas daquela cidade, que inclusive foram responsáveis pela morte do seu marido. Ela lutou muito antes de entrar no convento, mosteiro, para que aquela cidade abandonasse o pecado. E ela conseguiu. Então, vamos pedir a Jesus que cada pessoa que está nos escutando agora na rádio, aqui nesta igreja, seja tocada para que descruze os braços e comece a falar de Jesus Cristo. Não como quem fala de maneira assim esporádica, eventual, ou nos momentos convenientes, mas falar de Jesus Cristo como quem quer salvar as almas, como quem se preocupa com os colegas de trabalho, se preocupa com os familiares, com os amigos que estão longe de Deus. Nós vemos ao longo do nosso dia dezenas de pessoas que não estão buscando Jesus Cristo. Nós não fazemos nada. Nós não podemos continuar assim. O mal não pode continuar prosperando pelo nosso comodismo ou por causa da nossa covardia. Somos acomodados, não queremos incomodar
as pessoas, mas na verdade somos nós que não queremos ser incomodados. Que o Senhor toque os nossos corações, para que nós não descansemos enquanto um colega de trabalho não seja católico. Que nós não descansemos enquanto um familiar não venha à missa. Que a gente lute, é claro, com as armas da fé. O testemunho, a oração, a gentileza, o cuidado, o carinho, a atenção, sendo pastores, que a gente atraia muitos para Cristo. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.